7h19 pelo horário de Brasília. Para você que está acompanhando aqui a programação, muito bom dia. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia, produtor rural. Bom dia para você, pecuarista. Já está no ar o Bom Dia Produtor na manhã desta sexta-feira, 8 de setembro de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Você vai ver que para a ponta vendedora do gado de reposição é hora de vender. E no mercado do leite, agosto aponta baixas no preço pago ao produtor. Vamos falar sobre a aviação agrícola, que foi impulsionada pela safra recorde, maior número aqui no Brasil. E amanhã, dia 9 de setembro, é comemorado o Dia do Veterinário e o Bom Dia Produtor presta homenagem. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E nessa sexta começamos falando sobre mercado de reposição. E para você que trabalha então com este mercado, o mercado de reposição, essas informações te interessam e muito. Aliás, com a alta consecutiva para o boi gordo, você deve estar se perguntando o que fazer neste momento, vender ou não vender? E essa pergunta nós fizemos ao especialista em gestão de risco em pecuário, Rodrigo Albuquerque, que também é idealizador do blog Notícias do Fronte, para ele poder responder para a gente essa questão. E é com ele que a gente fala por telefone. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. E olha, com essas altas consecutivas para o boi gordo que vem sendo verificadas desde o finalzinho de julho, comecinho de agosto, o que o Notícias do Fronte recomenda para a ponta vendedora do gado de reposição neste momento, Rodrigo? Elaine Valdez, bom dia aos amigos pecuaristas ligados aí no Bom Dia Produtor, aqui no canal do Boi. Mais uma vez uma satisfação falar com vocês aqui a partir de Goiânia. Muito bem, Elaine, respondendo a sua pergunta, né? Depois da gente ver aí, desde essas altas consecutivas para o boi gordo, que vem ocorrendo desde o finalzinho do mês de julho, né? Na verdade, no comecinho de agosto, essas altas aconteceram, né? Começaram a acontecer, e a gente percebe aí que, dependendo do indicador que a gente pegar, a gente tem uma certa variação nesses indicadores, mas eles, pensando no boi gordo, a gente viu ao longo do mês de agosto uma recuperação aí na faixa de 15% a 20% na arroba do boi, desde o início de agosto até agora a primeira semana de setembro. Nós estamos falando aí de aproximadamente 5 semanas de alta, né? E depois de todas essas altas consecutivas, são 5 semanas consecutivas, com relação ao gado de reposição, Elaine, para quem está vendendo gado, a gente recomenda, né, para quem tem gado para vender, melhor dizendo, a gente recomenda, a nossa recomendação agora é para aproveitar esse momento positivo, porque essa alta do gado gordo também refletiu no mercado de reposição, numa magnitude próxima ao mercado do boi, mas não exatamente igual, na verdade, numa intensidade um pouquinho menor. Se a gente pegar aí os indicadores de gado de reposição, de bezerro, eles experimentaram uma alta aí de 12% a 18%. O boi subiu de 15% a 20% e os indicadores de reposição de 12% a 18%. Então, um pouquinho abaixo da alta do boi, mas foi uma recuperação bastante interessante, né? Então, a gente recomenda para que a pessoa que tem animais para vender, quer sejam bezerros, garrotes, boi magros, que eles aproveitem esse momento de recuperação vendendo esses animais aos poucos, com a consciência de que a cada venda é possível que a nova venda, a venda subsequente, já que a gente recomenda que não seja feita uma venda somente, é possível que a venda seguinte
seja feita num valor acima da venda anterior, mas você vai aproveitando esse momento, né? E fazendo média para cima. Essa realmente, Elaine, é a nossa melhor recomendação. E Rodrigo, na sua opinião, está havendo uma inversão total entre oferta e demanda? Justamente, Elaine, a gente nota uma inversão total entre a posição de oferta e de demanda. Então, veja bem, quando a arroba estava naquela fase negra, lá, por exemplo, em final de junho até segunda quinzena de julho, né, a gente via que a procura por animais, as pessoas tinham muita dificuldade em comprar animais, ninguém queria comprar animais de reposição, então a demanda ela estava muito retraída e a oferta, as pessoas que tinham animais para vender estavam continuando a oferecer os seus animais, apesar de semana após semana preços mais baixos, mas o sujeito precisava oferecer a mercadoria. Quem estava ausente mesmo da relação de comercialização era a ponta compradora, né? O que ocorreu, Elaine? Exatamente uma inversão, aí respondendo a sua pergunta, né? Uma inversão total nesse posicionamento. Então hoje a gente observa a ponta compradora que até poucas semanas atrás estava ausente, ninguém queria comprar nada, agora a ponta compradora está extremamente ativa e a ponta vendedora, né, ativa no mercado passou a se retrair, porque o sujeito tem medo de vender algo que está em alta, né? Então ele se retrai. As pessoas, via de regra, têm restrição em vender o que está subindo, assim como tinham algumas semanas atrás dificuldade de comprar o que estava caindo. O grande problema é que essa inversão de posição entre oferta e demanda foi tão rápida que pegou muita gente no contragolpe, né? Como a gente fala. O sujeito estava precisando comprar gado, não comprava porque ele estava retraído, o gado está caindo de preço, eu não vou comprar. Quando essa chave virou, o gado subiu de preço de maneira muito rápida e muita gente que precisava comprar, que podia ter comprado na baixa, acabou não comprando. Então eu tenho medo que isso aconteça nos próximos movimentos de mercado e quem está precisando vender acabe não aproveitando esse momento da alta de maneira num nível tão interessante que poderia aproveitar, assim como quem precisa comprar não aproveitou o momento da baixa na hora que podia ter aproveitado, entendeu? E Rodrigo, você acredita em mudança de cenário, que os próximos fatos podem mexer então nesse cenário? Perfeito, Elaine, a sua pergunta, e essa é a pergunta mais importante, né? O que tem aí no nosso para-brisa? É importante a gente entender o que aconteceu no retrovisor dos preços, mas eu sempre falo, o para-brisa é que é o mais importante. Então a gente alerta aí, a gente está vivendo o pico da falta de pasto em estados como Goiás, várias regiões de Goiás, Mato Grosso, por exemplo, se você pegar aqui Tocantins, né, você tem várias regiões em que você tem mais de 120 dias sem chuva. Então a gente já tem problemas por falta de pasto. Norte goiano, por exemplo, está crítico, né? Sul do Tocantins. E esse problema por falta de pasto, em função da seca, o capim não cresce nessa época do ano, né? Mato Grosso do Sul não é tanto assim, porque vocês aí tiveram chuvas até uns dias atrás, né? Mas esses outros locais que eu falei, não é o caso, como por exemplo Goiás, Tocantins, exemplo do próprio Mato Grosso. E essa falta de condição de pastagem vai começar a limitar a retenção de animais das fazendas, né? E quem tem vantagem competitiva, ou seja, um pasto bem estabelecido, estruturado, ainda que seco, mas pelo menos com a massa em volume, vai ter essa vantagem competitiva muito grande, né? Então, isso pode afetar tanto compradores que podem passar a não ter mais condição de comprar por conta desse agravamento da estação seca do ano, quanto também afetar principalmente esses vendedores de gado de reposição que estão retendo as vendas, esperando preço melhor e de repente pode passar aperto até de pasto. Em algumas fazendas e regiões a gente já tem muita notícia de problema de falta de água. Esse é um ponto a se considerar aí na sua região para você tomar a melhor decisão.
E o segundo ponto é uma possível mudança de tendência do mercado do boi gordo. A gente tem alertado que o movimento do boi gordo ainda é firme, extremamente firme, mas o momento da recuperação de preços ele entra na sua fase madura. E nessa última semana, principalmente depois de algumas notícias envolvendo aí a questão política de alta cúpula de uma das empresas do mercado, gerou uma apreensão muito grande nos integrantes da cadeia. Então é bom todo mundo ficar de olho atento para esses próximos movimentos de mercado. Tá ok? É isso e estamos por aqui sempre à disposição. Elaine. Muito obrigada, Rodrigo Albuquerque, pelas considerações. Eu tenho certeza que os produtores, os pecuaristas sintonizados puderam aí tirar várias dúvidas e ter algumas ideias para o planejamento estratégico. Eu conversei com o Rodrigo Albuquerque, ele que é especialista em gestão de risco em pecuária e também idealizador do blog Notícias do Front, que você pode acessar e tem informações semanais e também pontuais pelo Rodrigo Albuquerque. Por aqui, mais informações de mercado. Vamos ver o preço, então, do bezerro em todo o país. E você, tem habilidades manuais? A repórter Cali Rodrigues foi conhecer um pesquisador da Embrapa Gado de Corte que nas horas vagas faz artesanato em couro. O trabalho requer muita habilidade, leva um tempo para ficar pronto. Acompanhem. Nascido e criado na fazenda, o gosto pelo trabalho vem das origens do campo. A oficina fica nos fundos da própria casa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aqui, seu Alfred passa as horas livres construindo detalhadamente o que sabe fazer. São peças exclusivas, como tralhas para cavalos, chaveiros e tantas outras que o cliente pedir, para guardar parte das ferramentas utilizadas na fabricação das peças, a caixinha que já tem um certo tempo de uso, feita por ele mesmo. A mochila utilizada pelos 2 filhos na infância foi confeccionada por aqui também. Para explicar essa paixão, o agrônomo que presta consultorias em lavouras de soja do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul nos convida para tomar um café. Nos conta que aprendeu a arte do couro ainda criança com os peões da fazenda onde vivia. Quando eu vim morar na cidade, a falta do campo, morar na fazenda, saudades, eu comecei a trançar. Então o couro é um elo que me leva para a fazenda. O contato, gosto muito de cavalo, de tropa, então uma maneira de eu manter junto com eles é trançando o couro. Não posso ter um cavalo aqui, mas eu tenho a tralha, faço a tralha, né? A arte minuciosa requer atenção. O couro trabalhado é de origem animal, ecologicamente correto. Toda a matéria-prima vem de doações de produtores que têm fazendas e abatem os animais para o consumo próprio. Tudo dentro das leis ambientais. Trago ele já seco. Aqui em casa eu só remolho ele e depilo, então ele vem com pelo seco e aqui eu só faço esse acabamento. Aqui fica difícil dentro da cidade trabalhar com couro em curtimento ou couro verde, trazer para estaquear aqui, juntar mosca, pode eliminar algum cheiro, então eu não faço nada disso aqui. Ele já vem praticamente pronto, só para fazer a depilação aqui. Na imagem, o couro já está lonqueado, o mesmo que limpo. Para começar a trabalhar, a lonca é umedecida em um saco plástico até chegar no ponto ideal. A forma utilizada segue a maneira de cada artesão. O senhor Alfred começou a trabalhar com couros em 1981. E aqui a gente vai mostrar um trabalho feito em 1985 para um trabalho feito já agora, né? Seu Alfred, o que há de diferença aí de uma peça de antes para essa de agora? A diferença é o acabamento. Vocês podem ver nessas charrosas, elas não tem o mesmo acabamento que tem essas aqui. Então esse aqui é um serviço de principiante, bem grotesco, sem acabamento. E esse daqui já é um trabalho diferente, tá certo? Esse daqui é um cabresto que eu usava quando eu trabalhava na fazenda.
trabalhava na fazenda com meu pai, era administrador, antes de entrar na faculdade, e era ferramenta de trabalho minha. Incentivar quem está começando, acha que não está fazendo uma coisa bem feita, mas só ele evoluir, e somente a prática, e conforme o tempo, né, vai chegar num trabalho mais elaborado, com acabamento melhor. Com orgulho, o agrônomo, que por hobby faz peças de couros, já enviou trabalhos para os 4 cantos do Brasil, como ainda para a Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Para conservar e hidratar as peças, utiliza-se óleo de mocotó e amêndoas. Sobre a arte de ser um artesão, seu Alfred não esconde a preocupação da profissão entrar no futuro em extinção. A Embrapa e a UFMS têm essa preocupação. Já há algum tempo, todo ano na Embrapa sai um curso de curtimento artesanal e artefatos. Agora, esse ano, já é o 2º ano, na UFMS também. Justamente para não deixar essa tradição morrer. Dizem que quando o povo perde uma tradição dele, uma coisa assim, perde até a identidade. Então, eu estou nessa batalha junto com esses amigos para não deixar isso acontecer. E sempre quando surge algum aluno, às vezes continua, acaba o curso, acaba ficando amigo, sempre estou ensinando, aprendendo com eles também. Tenho 2 filhos que já tem alguma sementinha, que já deixei bastante trançadora aí, já saiu bastante trançadora. E estão trabalhando muito bem, diga por sinal. Hora de falar sobre previsão do tempo. Os pastos em Mato Grosso e Goiás continuam com ritmo lento, isso devido a um déficit hídrico. Já Mato Grosso do Sul está com um clima bem seco. Vamos saber se vai ter chuva. Juliana, conta pra gente, existe previsão de chuva para áreas na região centro-oeste? Agroclima, oferecimento, Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Podemos sim esperar persistência do tempo bastante seco na região centro-oeste. No decorrer dos últimos períodos, é a falta de chuvas que garante a disponibilidade hídrica baixa, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, os episódios de chuvas que houveram durante as últimas semanas garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo, principalmente no extremo sul do Mato Grosso do Sul, onde agora o índice de umidade fica próximo de 50%. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco persiste em grande parte da região centro-oeste. E apenas no decorrer da próxima semana é que novas áreas de instabilidade começam a avançar em algumas áreas do sul e do oeste do Mato Grosso do Sul. Já nas demais áreas da região centro-oeste, a persistência ainda será de dias ensolarados e tempo firme. Então, ao longo das próximas semanas, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, que é onde a disponibilidade hídrica do solo vem declinando de forma bastante expressiva e o déficit hídrico acaba prejudicando o crescimento dos pastos, esse cenário ainda deve persistir no decorrer das próximas semanas, porque não há tendência de retorno das chuvas entre Mato Grosso e também Goiás. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo.
E hoje é dia de homenagem. Olha, eles estão sempre presentes no dia a dia, seja no campo ou na cidade. Eles atuam para que os alimentos de origem animal cheguem saudáveis até a sua mesa. Além disso, também fazem cuidados e atendimentos de pequenos e grandes animais. Eu estou falando do médico veterinário. A importância deste profissional para o agronegócio brasileiro é tema da nossa entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo nessa sexta-feira, aqui já em homenagem, porque amanhã, dia 9, é dia do médico veterinário, o João Vieira de Almeida Neto, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem-vindo ao programa. Amanhã é um dia especial, é comemorado então o dia do médico veterinário, um profissional tão importante para o agronegócio brasileiro, não é verdade? Bom dia a todos, muito obrigado pelas suas palavras, e é verdade. Todos os profissionais, jornalistas, médicos, engenheiros, biólogos, são muito importantes para a sociedade, mas nós, médicos veterinários, vamos falar do nosso dia, né? Exato. Nós temos realmente crescido cada vez mais nossa participação na questão da saúde pública, a questão da produção animal, dos pequenos animais. Só para você ter uma ideia voltada a essa questão da produção de alimentos, a Organização Mundial da Saúde adotou e pratica cada vez mais o conceito da saúde única, porque não se dissocia mais a saúde animal da saúde humana e da saúde ambiental. É mesmo? Então, esse conceito criado pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, e tem se trabalhado com cada vez mais consenso nesse sentido. Os resíduos, por exemplo, a produção animal, ela tem que ser cada vez mais limpa, cada vez mais saudável, porque o alimento que chega à mesa da população do mundo inteiro, ela não pode ter resíduo de antimicrobianos, ela não pode ter resíduo de pesticidas, senão nós, humanos, vamos estar ingerindo esse tipo de contaminantes. Os consumidores estão cada vez também mais rígidos. Sim. E querendo realmente uma qualidade de vida, sim, alimentos saudáveis. Sim. Nós veterinários sempre buscamos isso, esse é o nosso papel, garantir com a produção de alimentos a saúde humana, porque a fonte de proteína do mundo é a proteína animal. Vem do leite, vem dos ovos, vem das carnes de bovinos, ovinos, suínos, aves, né? E essa produção que aumenta cada vez mais, nós temos dois grandes desafios: aumentar a qualidade e quantidade desses alimentos, ao mesmo tempo em que não avancemos mais sobre os recursos naturais, né? Isso é uma exigência da população, do mundo de hoje em dia, de nós mesmos, e nós contribuímos significativamente para isso. E o senhor acredita que hoje esse profissional está mais reconhecido? Olha, sim, não tenha dúvida. Nós somos hoje, só no Mato Grosso do Sul, 6.000 profissionais inscritos, sendo que 4.500 mais ou menos atuantes. E aonde você olhar, você vê a presença do veterinário. Seja naquele animal de estimação que está dentro da sua casa, convivendo com seu filho, e aí a importância dele ter uma assistência veterinária, porque a saúde dele está diretamente relacionada à saúde do seu filho. Os alimentos, você senta para tomar um café da manhã, você está comendo queijo, ovos, leite, né? Enfim, as carnes que você consome e tudo mais. E um detalhe importante por conta desse conceito de saúde única também. 75% das doenças emergentes e reemergentes são zoonóticas, são de origem animal. São os vírus que causaram grandes problemas na humanidade, são de origem zoonóticas, né? E zoonoses é uma especialidade do médico veterinário, né? São as da saúde, são as doenças animais que podem ser transmitidas ao ser humano. Ainda falando do trabalho desenvolvido pelo médico veterinário, vale também destacar que o trabalho não é restrito somente às fazendas, né? Uhum. Ele deve também garantir a saúde dos rebanhos, né? Nos frigoríficos, laticínios. Uhum. O médico veterinário também é o único profissional habilitado para avaliar e também controlar se a matéria-prima está adequada para o consumo humano. Sim. A nossa formação acadêmica, a nossa grade é a única profissão que estuda o animal desde a sua fase embrionária até o momento do abate no frigorífico. Uhum. Naquele momento do abate do frigorífico, existe lá um profissional
que é o inspetor médico veterinário, que analisa as condições daquela carcaça. Ele analisa o animal quando chega no frigorífico para o abate, ele faz uma análise clínica desse animal, e quando ele vai para o abate, depois do momento, conforme vão sendo feito o trabalho lá dos profissionais que fazem os magarefes, no caso, eles vão, a observação dessa carcaça, as condições de sanidade, é o médico veterinário o único profissional que tem condições de analisar, e é feito assim. O Ministério da Agricultura tem lá os seus veterinários do CIF, nossos colegas, fazem um grande trabalho. O IAGO tem os médicos veterinários do CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual, e os municípios que têm o Serviço de Inspeção Municipal, tem o veterinário que faz esse trabalho de inspeção. Ele é presencial e ele é obrigatório. Não deve ocorrer o abate de animais sem a presença do inspetor. Bom, então vamos reforçar hoje, amanhã, dia 9, dia do médico veterinário, e vocês criaram uma bonita campanha em homenagem a esses profissionais. Vamos acompanhar, vamos assistir? Vamos, pois não. É desse ano, né, 2017, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária. De olho. Quem está presente nos alimentos de origem animal que chegam saudáveis em sua mesa, em cada carinho do seu animal de estimação, na saúde dos animais de produção, nos detalhes do campo, no controle das doenças Eu já ouvi. e até na participação de grandes descobertas. Médico veterinário, cuidando e protegendo. É assim que ele faz parte da sua vida. 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário. Uma homenagem CRMVMS. Tá aí uma homenagem, então, a todos os médicos veterinários que acompanham o Bom Dia Produtor ou que vêm aqui também durante a semana. E por aqui, a gente já está se despedindo, então, a gente já está encerrando o bloco, mas deixa, então, uma homenagem, um parabéns ao médico veterinário, João. Esse ano nós estamos completando 100 anos da primeira turma de formados do Brasil na Escola Nacional de Agricultura, lá na Praia Vermelha do Rio de Janeiro. E ano que vem o Mato Grosso do Sul vai estar fazendo 40 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então são vários motivos para nós estarmos comemorando. Quero aqui, em nome de todos os colegas, agradecer todo o apoio, o respeito, o reconhecimento que o setor produtivo, que a dona de casa tem, né, todo o carinho que tem conosco no nosso dia a dia, com o nosso trabalho. E parabenizar mais uma vez pelos valorosos colegas que não se limitam, enfrentam a questão da sanidade, a defesa das doenças que podem causar prejuízo aos rebanhos, a febre aftosa, a raiva, enfim, uma série de doenças que nós bravamente enfrentamos aí e conseguimos trazer tranquilidade ao setor produtivo e à saúde pública. Tá certo. Homenagem também do Bom Dia Produtor a todos os profissionais sintonizados aqui no canal do Boi. Muito obrigada, João. Eu conversei com João Vieira de Almeida Neto, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E com essa homenagem, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho um bloco com muito leilão para você que está precisando fazer um investimento. São 2 minutinhos e volta já já. Faltando 10 minutos para as 8 horas da manhã, Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de sexta-feira para falar sobre um grande evento que acontece hoje, a partir das 8h30 da noite, é o leilão virtual Cenepol Tibaí. Ao longo da semana, você conferiu a vitrine do boi com a seleção de animais Cenepol Tibaí. Mas o evento encerra com chave de ouro hoje com um importante leilão, é o Super Leilão Tibaí. Para conhecer um pouquinho mais da seleção e também para falar mais sobre o Cenepol, eu estou aqui recebendo o médico veterinário Dulcimar Menezes, ele que é grande conhecedor da raça Cenepol, pelo menos conhece a raça há 23 anos, embora a raça está no Brasil há 17 anos. Primeiramente, parabéns pelo dia do médico veterinário, que amanhã a gente já antecipa, te dando parabéns hoje mesmo. Dulcimar, muito bom dia para você. Bom dia, muito obrigado, viu, Antônio? E bom dia, produtor. Nós estamos aqui para divulgar o Cenepol Tibaí, como o Antônio falou, e falar um pouquinho da raça. Vamos falar da seleção Tibaí, que é uma seleção especial. Hoje acontece um importante leilão. Conta mais pra gente. Exato. É o primeiro leilão Cenepol Tibaí, né? Muitos criadores que estão aí há anos falam, pô, é um criatório novo. Chegaram a me ligar, não conheciam o Tibaí, mas o Tibaí é o antigo JH do Barreirinho, seu Marcelo Calef, que cria o Cenepol desde 2000.
2010 ele começou na raça pura e usa o touro Senepol desde 2005. Portanto, já é um criatório com 8 anos, 7 anos trabalhando com a raça pura nas condições de pasto. Fala pra gente da raça Senepol um pouquinho. Você que é grande conhecedor, né? Você estava me contando que você conhece a raça há pelo menos 23 anos antes mesmo dela chegar no Brasil. Exato. Eu conheci antes dela chegar com material genético que vinha dos Estados Unidos, que era um semi, e nós usávamos em cruzamentos para fazer o animal tricross ou fazer o meio-sangue. E nos chamou muita atenção, porque eu trabalhei com N raças taurinas em cruzamento, o resultado, a adaptação desses animais. Então, o ponto-chave do animal, do Senepol, é a adaptação. O animal, para ter uma resposta no seu ambiente, nas suas condições de clima e nutricional, ele tem que ser adaptado. Por isso que o Senepol vai bem às condições brasileiras. E esse leilão nosso aqui, Antônio, ele é um pouco diferente dos outros tradicionais, animais muito tratados, que o produtor está acostumado a ver aí nas lentes do SBA. São animais tratados, animais de cocheira, doador, e nós estamos vendendo o Senepol a pasto. Então, isso aí redime todas as dúvidas da adaptação, da rusticidade do Senepol, né? Senepol a pasto, braquiária de cume, sal mineral, e veja que belos animais o Senepol Tibaí vai apresentar. E para essa venda, como foi feita as escolhas dos animais? Nós escolhemos as melhores fêmeas da safra 14, da safra 15 e da safra 16, tá? Foram todas feito um exame ginecológico, elas estão prontinhas, com o aparelho reprodutivo desenvolvido, prontinhas para trabalhar, seja com estação de monta, inseminação artificial ou mesmo em FIV, porque com certeza o comprador encontrará grandes doadoras nesse rebanho. Fala pra gente da qualidade genética desse animal. Então, de onde surgiu esse rebanho? Qual que é a base desse rebanho do Senepol Tibaí? O senhor Marcelo Calef, quando JH Barreirinho, ele adquiriu animais do Senepol CMI e Senepol da Sam, 2 grandes criatórios, que é referência genética do Senepol no MS e no Brasil. Então ele vem de rebanhos de referência nacional. Essas novilhas, apesar de serem filhas de touros atuais de uma MS, têm no seu pedigree grandes genearcas da raça Senepol. Agora, para quem tem interesse em aumentar o rebanho, aumentar o plantel, essa é uma oportunidade boa? Conta pra gente. Com certeza. Eu diria que esse dia nós tivemos um leilão que eu digo pé no chão. Pé no chão significa para nós, produtor, que aquele investimento que você faz, você tem retorno. Então, hoje é a oportunidade daquele que quer aumentar seu rebanho Senepol, daquele que quer entrar no seu rebanho Senepol, por ser uns animais a pasto. Os preços são de acordo com os animais. Nós estamos aí para fazer um leilão pé no chão, literalmente à venda, e o nosso comprador ter retorno. E as formas de pagamento? O que você pode falar para a gente? Porque vai ser igual ao molde do vitrine que aconteceu ao longo da semana ou não? Ontem nós fizemos uma mudançazinha para o vitrine de ontem e ficamos no ar à noite, 1 hora, mudamos um pouco. São 24 parcelas, sendo 6 duplas, mais 12 individuais, né? Pagamento à vista, nós estamos 10% de desconto, vamos trabalhar com frete facilitado, né? Vamos estar falando durante o martelo, durante o leilão hoje à noite, onde nós vamos atender os fretes para os nossos clientes. E então frete facilitado. Vamos atender toda a região, os estados aqui vizinho nosso, Mato Grosso do Sul, e vamos estar falando lá na hora do martelo. Perfeito. Convite feito hoje, 8h30 da noite. Você não pode perder aqui pelo canal do Boi uma seleção especial Tibaí, é a raça Senepol. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, Antônio. Obrigado ao SBA. E um bom dia a todos. Perfeito. Até mais. Até mais. E bom evento hoje. Muito obrigado. A Eliane tem para você mais opções de investimento? É isso mesmo. E olha, atenção, criadores de quarto de milha, que o Agrocanal transmite neste domingo o leilão do Aras Comanche. As informações você acompanha agora. Uma tropa especialmente selecionada. Vem aí, leilão virtual Aras Comanche, ofertando o que há de melhor na rusticidade e genética do quarto de milha. Dia 12 de setembro, terça-feira, às 20h30. Leilão virtual Aras Comanche. Realização WP Leilões. Transmissão Agrocanal.
E agora é hora de você ver a agenda do SBA com os melhores leilões de hoje. Acompanhe. Olá para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA, com destaque para um grande evento que acontece nesta sexta-feira. E claro, você é o nosso convidado especial. Nós teremos o leilão virtual Cenepal Tibaí a partir das 8h30, com transmissão pelo Canal do Boi. E à disposição do mercado nós teremos touros e matrizes da raça Cenepal PO. Outras informações sobre esse grande evento você também encontra acessando o nosso portal na internet. É o sba1.com. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. Até já! É importante lembrar, viu, Elaine, que é hoje, às 8h30 da noite, esse leilão importante Cenepal Tibaí. Você acompanha aqui imagens da seleção na oferta touros, matrizes Cenepal PO. Você não pode perder. Daqui a pouquinho, Pecuária Leiteira, chegando na sua manhã de sexta-feira. Não saia daí, voltamos já já. 8h01 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira em companhia do Bom Dia Produtor e um bloco dedicado à pecuária leiteira. E eu vou trazer agora os valores dos derivados do leite entregue em julho e pago em agosto, que na apuração do CPEA apresentaram também da mesma forma queda, com destaque para a maior queda para o preço do leite cru integral, que também recuou em comparação com o mês anterior. E são os valores que você vai acompanhar nesta manhã na sua tela para agora entregue em julho e pago em agosto. O leite UHT, que foi também a segunda maior queda, teve uma queda de 4,21% em comparação com o mês anterior, fechou em R$ 2,27. O leite em pó integral, sachê de 400 gramas, também fechou em R$ 15,55, uma queda de 0,51%. Mais derivados também para você acompanhar, o leite cru integral, como o CPEA também disse na apuração nos 5 estados brasileiros, essa foi a maior queda, chegou a 6,52%, com o valor em R$ 1,29. Já o queijo prato teve também queda de 2,48% e o quilo a R$ 17,63. E o queijo do tipo mussarela também caindo 2,58% em comparação com o mês anterior, fechando o quilo a R$ 16,60. Acho que temos mais valores, a manteiga também 200 gramas, R$ 24,77 o quilo, com uma leve queda de 0,68%, e o leite pasteurizado R$ 2,24 o litro, a queda é de 0,88%. Você conferiu, portanto, os derivados do leite. E falando em leite, tem mais cotação para você acompanhar nas principais praças produtoras do país. E a queda no preço do leite tem sido frequente, pelo menos com os participantes do Milk Point Radar. 83% dos produtores que participaram da pesquisa apontaram queda nos preços do leite pago em agosto e entregue em julho. Vamos acompanhar aqui a faixa de preço com relação ao leite pesquisado pelo Milk Point Radar. Você pode acompanhar aqui o preço líquido por faixa de preço em agosto. Abaixo de 250 litros por dia, o valor chegou a R$ 1,12. Entre 250 e 500 litros por dia, R$ 1,18. Entre 500 a 1.000 litros por dia, R$ 1,25. Entre 1.000 a 3.000 litros por dia, R$ 1,33. Entre 3.000 a 6.000, leite pago chegou a R$ 1,40 e acima de 6.000 litros por dia chegou a R$ 1,41, segundo dados do Milk Point Radar, que foram apurados nesse início do mês de setembro. E nós temos mais informações.
E ainda repercutindo a Expo Inter 2017, por aqui a gente vai falar sobre a Cemex, a participação dela, que também teve um espaço voltado à pecuária leiteira, e Paulo Andrei, que esteve por lá, vai mostrar para você. E a Cemex atende os dois lados do produtor pecuarista, tanto o gado leiteiro quanto o gado de corte. Para falar um pouco agora para o produtor de leite, eu converso com Cláudio Aragon. Então, Cláudio, quais os diferenciais que a Cemex traz para o Expo Inter 2017 na questão do gado leiteiro? Esse ano a gente trouxe muitas novidades, aí, principalmente na área de serviço. Nós tivemos aí alguns programas novos que nós estamos já lançando aqui na Expo Inter. É um programa de gerenciamento genético para a propriedade, um programa muito completo, muito flexível, permite o produtor criar os próprios índices dele para que ele possa fazer a escolha correta dos touros. E um outro serviço que causar uma revolução muito interessante dentro da área de leite é um programa que nós chamamos de Immunity, ou seja, são touros que conseguem passar para a progenie uma imunidade melhor, vacas, bezerras que são mais resistentes a doenças. Isso é passado geneticamente. Então nós lançamos isso aqui também na Expo Inter com muito sucesso. Já existe hoje uma preocupação muito grande do produtor em ter vacas mais sadias, vacas que tenham melhor resistência realmente às principais doenças. E essa é uma ferramenta extremamente importante dentro do conceito de seleção genética que está, como eu mencionei, já divulgando no mundo inteiro. E fizemos o lançamento aqui na Expo Inter dessa ferramenta do Immunity Plus, e a aceitação tem sido muito, muito interessante por parte do produtor, que está realmente preocupado com isso. O que a gente nota é que o produtor está se profissionalizando cada vez mais, existe um aumento muito grande da produtividade da vaca leiteira, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar fortemente essa questão da imunidade, porque a vaca aumenta a produção, ela fica normalmente menos resistente, e essa ferramenta vai permitir que a gente consiga manter esses aumentos de produção sem perder em resistência, em rusticidade, em capacidade de resposta às principais doenças. O diferencial da Cemex são touros todos avaliados, né? Principalmente nas avaliações econômicas, né? O que o produtor quer hoje é ter a maioria do rebanho dele prenha, né? E produzir carcaças pesadas e acabadas. Então a nossa intenção é sempre trazer novidades e evolução genética de touros que vão contribuir para a lucratividade do produtor. Então nós estamos em constante treinamento da nossa equipe para fazer esse acompanhamento do resultado dos nossos touros nas propriedades daqui do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, né? Nós não queremos ser uma empresa que só fornece genética, nós vamos fornecer genética diferenciada, mas nós queremos fazer um acompanhamento, né? Agora em julho eu estive no Canadá para fazer uma avaliação dos touros e a gente trouxe as avaliações novas da Associação Americana, onde foram dados mais ênfase em índices econômicos e índices de carcaça, de qualidade de carcaça, né? E nossos touros foram confirmados nessas avaliações, tanto que muitos dos touros nossos subiram nessas avaliações. Touros que vão produzir carcaças mais pesadas, maior peso na desmama, carcaças mais acabadas e com qualidade de carcaça. Então isso impacta no bolso do produtor. Isso que a gente quer, a nossa produção impactar economicamente na bolsa do produtor, né? Você, produtor interessado em criar vacas leiteiras, você sabe quais os principais cuidados na hora do tratamento da criação? A repórter Kylie Rodrigues conversou com um especialista no assunto que deu dicas importantes. Veja. A fase da ordenha é importante. Nós vamos falar sobre os procedimentos para você ter uma ordenha corretamente aí na sua propriedade rural. Quem fala do assunto é o diretor do Sindicato Rural, Wilson Ig. O passo mais importante começa com a condução dessa vaca para a sala de ordenha. Essa vaca tem que ser conduzida calmamente para a sala de ordenha. Ela não pode ser conduzida, tocada, correndo, porque senão já compromete a produção do leite dessa vaca nesse dia. Ela tem que ser tratada com carinho. O ordenhador não pode ser bruto, senão também a vaca esconde o leite. A vaca, para produzir bastante leite, ela tem que gostar do pessoal que está manejando essa ordenha. Mas chegando na sala de ordenha, o primeiro procedimento é vistoria do sistema mamário.
Se a vaca tiver com peitos muito sujos de matéria orgânica, esse peito deve ser lavado, as 4 tetas e somente a parte de baixo do ubiri, para não entrar durante a ordenha essa água de lavagem para dentro da teteira. Bom, não estando com sujidade, o primeiro passo é fazer a desinfecção do peto, que faz com um produto à base de iodo, onde se molha totalmente todos os 4 tetos da vaca. Espera-se em torno de 40 segundos, aí o teto da vaca deve ser enxugado com um papel toalha descartável, de preferência um papel branco, que é um papel que não foi reciclado. Bom, enxugando o teto da vaca, nesses tetos limpos, secos, então é acoplado a unidade de ordenha. E essa ordenha tem uma variação, mais ou menos em torno de 5, 7, 8 minutos, dependendo muito da produção da vaca. Quando a vaca diminui bastante, consideravelmente, o leite, é cortado o vácuo que mantém as teteiras acopladas nesse úbere, corta o vácuo e retira-se as teteiras. Novamente, agora com um produto mais concentrado em iodo, desinfeta novamente os 4 tetos da vaca. E aí essa vaca está liberada da ordenha. Esses procedimentos fazem toda a diferença. Exatamente. Nós estamos tendo uma palestra que estão falando de mastite. Esses procedimentos são prevenção para a mastite. Muito obrigada pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Vamos falar agora sobre clima na região sudeste do país, onde principalmente a porção norte está sentindo mais com a falta de chuva, já com baixa disponibilidade hídrica e já dificultando a qualidade das pastagens. Por isso, perguntamos a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, será que para a região sudeste, na sua totalidade, vem chuva por aí para amenizar esse problema, principalmente na parte norte? Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Olha, os pecuaristas, principalmente do norte da região sudeste, ainda não devem esperar mudança no padrão climático da região. Durante os últimos dias é o tempo seco que vem predominando, garantindo tempo muito seco e solo mais seco também nas áreas em laranja e também vermelho do mapa. Em algumas localidades, os índices de umidade do solo estão abaixo até de 10%, prejudicando o crescimento dos pastos. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda pouca coisa muda na região. A persistência ainda será de tempo firme e dias muito secos. Algumas instabilidades podem causar pancadas fracas e isoladas apenas no Espírito Santo. E no estado do Espírito Santo ainda deve persistir essas instabilidades. No decorrer da próxima semana, também chove em algumas áreas do nordeste de Minas Gerais. Agora volta a chover no extremo sul do estado de São Paulo por conta da aproximação de novas áreas de instabilidade que devem se espalhar pela região sudeste, principalmente a partir do dia 15 do mês de setembro. Só que essas instabilidades não se espalham por todo o sudeste. Então, nas áreas mais ao norte da região, a tendência ainda será de tempo firme e dias secos. Então, no decorrer das próximas semanas, não há perspectiva do retorno das chuvas para as áreas mais secas da região sudeste. Com isso, os pastos ainda devem seguir mantendo o ritmo de crescimento muito lento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a Jeremy Pasto é uma empresa parceira aqui do Canal do Boi e cada vez mais existem clientes satisfeitos com os produtos da Jeremy Pasto. Agora eu pergunto para o Guilherme Beretta, que já está por aqui, engenheiro agrônomo, que vai falar para a gente quais os benefícios e por que tanto cliente satisfeito. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, talvez o sucesso dessa parceria com o Homem do Campo é justamente a qualidade nos seus produtos. A Jeremy Pasto não abre mão dessa qualidade, já são 21 anos que nós estamos inseridos no mercado e, sem dúvida nenhuma, a cada ano que passa, mais adeptos, mais clientes ficam satisfeitos porque realmente o resultado é obtido.
E é logicamente que a Germipasto presta um serviço de assessoria também, não é verdade? Isso, Antônio. Esse é o grande diferencial da empresa, um dos grandes diferenciais. Quando o produtor entra em contato, às vezes ele precisa de algum auxílio técnico, e você sabe que a nossa equipe Nota 10, ela tem vários agrônomos que nós poderemos exatamente ajudar você da melhor forma possível, principalmente, Antônio, indicando qual a melhor forrageira para o seu modelo de produção. Eu lembro também que não existe aquela forrageira milagrosa, aquela que vai bem tanto na área seca como na área encharcada, como vai bem no frio, como na falta de chuva. Ou seja, realmente o produtor, quando ele faz contato com a Germipasto, ele tem toda essa informação e o mais importante, gratuitamente. Para quem não conhece ainda a gama de produtos que vocês comercializam, conta pra gente o que vocês têm no seu leque de produtos. Olha, Antônio, hoje nós trabalhamos com 19 cultivares, leguminosas, braquiárias e pânicos. E tudo isso, todas essas 19 cultivares, em 3 apresentações. Como a gente sempre frisa nas outras participações, sementes convencionais, você que está numa região, não tem a sua VDTEC ainda, precisa de um material que tenha uma vazão um pouco maior, nós temos aí as sementes convencionais, tradicionais, tanto para as braquiárias como para os pânicos. Semente Select, que é um material que a Germipasto lançou recentemente e que traz na sua constituição toda a tecnologia, esse know-how de produção de semente adquirido nesses 21 anos de existência, e sementes de alta pureza, onde você, produtor rural, quando para fazer a conta do custo hectare, esse é o material que a gente recomenda para você. Sem contar também a VDTEC Plus, não é verdade? Exatamente. As VDTECs, tanto a Plus como a Multi, são máquinas genuinamente brasileiras, produzidas aqui pela Germipasto aqui em Campo Grande, e que traz o toque final, vamos dizer assim, a qualidade final para que você tenha sucesso na implantação da sua pastagem. Exemplo disso é o VT que a gente vai assistir, Antônio. Um cliente satisfeito, a Fazenda São Sebastião do Cocal, uma propriedade no interior do Mato Grosso, que utilizou diversos produtos da Germipasto, inclusive a VDTEC, está bastante satisfeita. Veja aí. Nós estamos fazendo recria e recria em sistema de semi-confinamento. Estamos conseguindo ganhos excepcionais. Esse último lote que você viu ali, eu consegui um ganho diário de 1,3 kg a 1,6 kg em semi-confinamento. Tecnicamente sempre dá para melhorar alguma coisa, sempre dá. Fazer uma adubação sequencial, entendeu? Um pedaço aqui, outro pedaço ali. Mas isso muitas vezes não é compensatório ainda. Mas tem que usar tecnologia. Sem tecnologia não se leva a nada. Os pastos aqui são todos calcareados, adubação de base, 500, 600 quilos de super. E agora começamos a usamos sementes selecionadas. Este ano fizemos uma experiência com a Germipasto, estamos gostando muito da experiência e estamos fazendo já adubação de cobertura, com varredura de armazém. Está indo muito bem, você vê a qualidade dos pastos, aqueles pastos novos. Isso aqui já é um pasto mais velho. É um daqueles pastos novos, formados recentes, estão muito bons, com certeza. Tecnologia, minha filha, a semente já vem incrustada, já vem protegida, entendeu? É tecnologia, a questão é tecnologia. A máquina de distribuir é sensacional, uma máquina elétrica, uma tecnologia moderna também. Ela vai na frente, a grade já vai atrás, já faz uma operação só de cada vez. Não fica repassando. Agiliza, muito mais rápido, muito mais rápido. E com uma qualidade, uniformidade, um sistema elétrico de disco, muito bom, com certeza. É uma diferença muito grande, porque é uma semente que já vem selecionada, já pronto para jogar, a máquina é extraordinária para jogar. O Vincom sempre vem uma semente embaçada, o plantio custa, essa não regulou ela certinho, cai com uma beleza. Foi uma experiência muito boa, de primeiro no Vincom, as sementes vinha tudo embaçado, dava aquele problema se jogar a semente. E com essa maquininha nova aí, é uma semente que já vem selecionada,
É uma semente muito boa para jogar, como vocês viram lá, a paisagem como que tá bonita, né? Antes é o sistema tradicional e plantava com vincão, mas a distribuição vincão é a traxa. Então, em jogar semente com vincão, depois você arrasta a grade para o negócio. São duas operações, aqui é uma operação só. Muito mais rápido, e mais rápido. Essa máquina elétrica é sensacional. É um trabalho que você rende. De primeiro você jogava com o vincão para trás, você jogava a semente para depois você vir incorporar a semente. E com essa máquina não, você já adaptado os dois. A máquina na frente e a niveladora vem por detrás. Do corte que você vem jogando, você já vem nivelando, o serviço já vai saindo pronto. Economiza tempo. Com a VDTEC você já regula ela quando você joga a semente. Você regulou aqui, vem os controles dela, tudinho. Você regulou a máquina, já vai no plantio, já sorte, já vai plantando. Já sai já reguladinha. Aqui é o básico, é braquiarão, MG5, plantamos pânicos também, um açaí, e o medícola, nas varjas aqui o medícola concessionado com braquiarão. Cada um dentro da sua área, cada um com o seu local de plantio. Aqui, por exemplo, eu não posso pôr só o braquiarão, porque aqui é muito úmido, o braquiarão vai morrer. Tem jogado com o medícola está vindo aí, que é um capim que resiste mais à água. Cada um com o seu lugar. Se você viram aí a fundamento aqui da fazenda, desde ano atrasado começou a plantar com a GM Par, você vê o gado diferenciou com a semente de qualidade, vem um capim bom. E o gado, só quem agradece é o gado, né? Isso. Belas imagens, hein? Parabéns. Exatamente. Nós vimos aí, Antônio, o casamento perfeito de uma boa semente de qualidade, juntamente com as VDTECs, né? O proprietário da fazenda bastante satisfeito, o próprio peão, né, o tratorista, também dizendo das vantagens de estar utilizando a VDTEC. E você, produtor rural, que precisa desses produtos diferenciados, tanto a semente de pastagem como a máquina, basta entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número 0800 647 0050. Aí está na sua tela também o nosso endereço na Rede Mundial de Computadores, www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais você também pode curtir a nossa página ou também visualizar eventos, né, fotos de eventos que a Germipasto participa, tá aí Facebook e também Instagram, e no YouTube centenas de vídeos que todos eles ficam à sua inteira disposição, falando um pouquinho mais das qualidades dos produtos Germipasto. Último recado, meu amigo, amanhã é sábado, amanhã é dia de Conexão Rural Germipasto, um programa informativo que leva exatamente informações para que você tenha sucesso na implantação da sua pastagem e como se tornar a sua propriedade rural lucrativa. Éder Campos no comando desse programa, falando exatamente sobre esses grandes benefícios. Não perca, amanhã das 7h30 às 8h30, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Guilherme, bom fim de semana para você. Obrigado, Antônio. Bom fim de semana também a você e a todos. Até segunda. Até segunda. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós teremos muito mais para você, produtor rural. É isso mesmo, vamos destacar a ovinocultura. 2 minutinhos a gente volta, temos de você beber uma água, um cafezinho. A gente está te esperando. 8h26. Bom dia, produtor, na sua manhã de sexta-feira. Está chegando o fim de semana, mas agora o assunto é sobre um capim que tem feito o maior sucesso, é o capim vaqueiro. É uma forrageira muito versátil que pode ser utilizada na alimentação de ovinos, caprinos, suínos e também equinos. Para falar sobre essa forrageira, eu recebo aqui o gerente comercial da Safra Sul Sementes, Osmair Nogueira, que vai falar mais sobre
essa forrageira tão conhecida, tão famosa. Muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Quais são as características principais do capim vaqueiro? Bom, a principal característica e a principal vantagem desse produto é o fato dele pertencer à espécie Cynodon-Dactylon. Ele é uma grama semelhante ao Gigs, semelhante ao Coast Cross, ao Tifton, mas que diferente desses outros, que são multiplicados por muda, o produtor precisa de muda para formar uma pastagem, o capim vaqueiro ele é multiplicado por semente. Então o produtor faz a semeadura do capim vaqueiro e consequentemente consegue já no primeiro ano fazer uma grande extensão de áreas, não ficar dependendo de procurar mudas e de primeiro fazer pequenas parcelas para depois aumentar a área. Então com o capim vaqueiro é possível fazer de 1 até 100 hectares já estabelecido no primeiro ano. Essas são as características. Agora conta pra gente o diferencial dele. O diferencial dele é essa versatilidade, seria isso? Um dos diferenciais realmente é a versatilidade, é poder ofertar essa forrageira para várias espécies e várias categorias animais, com destaque para gado de leite, com destaque para equinos e também para ovinos. Então, essas três espécies de produção de pecuária, o capim vaqueiro vem dando um diferencial bastante grande para quem utiliza essa forrageira. E qual é a forma indicada para semear o capim vaqueiro? Bom, fazer um bom preparo de solo, isso é importantíssimo. Essa é uma forrageira que tem a semente muito pequena, então um bom preparo de solo, com nivelamento, fazer a semeadura a lanço, promover a incorporação com o uso do rolo compactador. Não recomendamos grade niveladora mesmo que fechada para ele, nem tampouco apenas semear por cima e deixar que a chuva incorpore. É uma forrageira com semente muito pequenininha, então o cuidado é maior. E o capim vaqueiro é indicado para qual tipo de solo, Ismael? Bom, ele não para qualquer tipo de solo, desde arenoso, argiloso ou misto, com detalhe realmente a fertilidade do solo. Então ele se adapta a qualquer tipo de solo, bem drenado, solos todos eles bem drenados, mas com uma diferencial que é a exigência em fertilidade. E existe alguma adubação específica para essa forrageira ou não? Bom, existe desde a correção do solo, que nós recomendamos elevar o pH algo em torno de 6,5 a 7, ele é uma forrageira que exige pH alto, fazer uma boa fosfatagem na implantação, colocar fonte de fósforo, colocar os micros necessários e depois promover as coberturas com nitrogênio e potássio, isso como qualquer forrageira. Por ele ser bastante produtivo, ele exige também bastante nutrientes no solo. E os sistemas de produção, para que tipo de produção que ele é recomendado? Olha, os sistemas de pastejo que nós recomendamos é sempre pastejo rotacionado. Tá? Mas além do pastejo direto, é também utilizado para feno. É uma boa opção para quem trabalha com fenação e produz feno para comercializar, tendo o feno como sua atividade principal. Então, é uma forrageira bastante versátil, bastante útil e que vem dando uma alavancada bastante grande nessas atividades de pecuária de leite, ovinos, equinos e também fenação. O capim vaqueiro, ele é uma forrageira que é importada dos Estados Unidos, mas o mais interessante é que o produtor rural encontra aqui no Brasil, não é verdade? Exatamente. A Safrasul é uma empresa que é parceira da DLF, a empresa DLF é a maior empresa de semente de pastagem do mundo. Nós somos importadores oficiais do capim vaqueiro aqui no Brasil. Então, para o produtor adquirir semente é muito simples, fácil. Entre em contato com a Safrasul Sementes, telefone 6733585400 e entre em contato conosco que a gente entrega em todo o Brasil. E esse capim verdinho que nós estamos vendo aí é o capim vaqueiro? Exatamente. Essas imagens aí é uma área onde está sendo usado para fenação, um pivô central de 60 hectares para a produção de feno. E quais os padrões de venda que vocês comercializam lá? Nós trabalhamos com as sementes nuas, as sementes de alta pureza, com 80% de valor cultural, e nós trabalhamos com as sementes revestidas. Então, as sementes puras para fazer uma semeadura com 10 quilos por hectare e as sementes revestidas para fazer uma semeadura com 20 quilos por hectare. Então, perceba que é somente folha, não tem talo, essa é a forrageira. O nível nutricional dessa forrageira é mais elevado do que o nível nutricional das outras gramas, como Coast Cross,
nós, como o Tifton, por exemplo. Para quem se interessou, passa para a gente os contatos, por favor. Bom, entre em contato conosco aqui em Campo Grande, o telefone 67-3358-5400, liga para nós, entregamos em todo o Brasil. Temos também uma loja virtual no site safrasulsementes.com.br, clica lá em loja virtual, vai comprar a partir de uma embalagem e vai receber pelo correio aí, bastante simples, fácil, e vai poder desfrutar de uma forrageira de altíssima qualidade. Perfeito. Osmair, muito obrigado pela participação. Obrigado. Até semana que vem. Bom dia a todos. Até mais. E agora o assunto é sobre ovinos. Vamos destacar a participação da ovinocultura durante a 40ª edição da Expo Inter 2017, que acabou agora no último dia 3 de setembro em Esteio, Rio Grande do Sul, onde foram julgados 718 ovinos de 14 raças. A comercialização foi considerada excelente, totalizando mais de R$536 mil com a venda de 131 ovinos nos leilões organizados pelas associações promocionais de raça. Destaque para um recorde de preço para um carneiro da raça Ile-de-France. O grande campeão foi comercializado por R$43.400, ainda que o total comercializado este ano tenha sido 18,5% menor que no ano passado. Os ovinocultores comemoram a valorização dos animais e o excelente crescimento genético das raças representadas na Expo Inter. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, o setor há bastante o que o comemorar devido ao produtor, principalmente ao produto apresentado e à alta qualidade genética dos animais que participaram dos julgamentos durante a feira. Portanto, a Expo Inter também fazendo a diferença para a ovinocultura. E as raças de ovinos sempre estiveram presentes e tiveram muito destaque nesses 40 anos da Expo Inter. Aliás, é um trabalho que dura muito tempo. Você vai ver agora o que a presidência da Associação Brasileira da Raça Ideal tem feito neste ano. E os ovinos sempre tiveram grande destaque na Expo Inter. Em 2017 não seria diferente. Mas você sabe quais as dificuldades que o produtor de ovelhas encontra hoje em dia? Ou melhor ainda, como é representar essa raça em um evento a nível nacional? Falando melhor sobre o assunto, eu converso com Nelly Corradini, ela que é presidente da Associação Brasileira da Raça Ideal. Então, Nelly, quais as expectativas para a Expo Inter 2017 e como está representando ela esse ano? A expectativa, você sabe que a Expo Inter é uma vitrine, é a oportunidade dos produtores mostrarem o seu trabalho do ano, e aqui nós temos os animais de ponta. Então, eu sempre digo que a Expo Inter é uma vitrine do trabalho do agronegócio. Nós sabemos que no Brasil de hoje o agronegócio é que tem sustentado o desenvolvimento deste país. Então, para nós da ovinocultura é a oportunidade de mostrar o trabalho, a evolução da raça e principalmente nós do Ideal, que aqui representamos uma raça e que tem duplo propósito de lã e também de carne. É importante trazer os animais e mostrar à comunidade, ao Brasil, ao mundo, o que nós estamos produzindo. Alta qualidade, animais de características excepcionais. E você sabe quais os principais cuidados que o produtor rural, que o pecuarista deve ter com o bezerro no primeiro mês de vida? Veja detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. Os cuidados com a sanidade do rebanho começam na atenção com os bezerros recém-nascidos. Sobre esse assunto, eu converso agora com Henderson Aires, ele que é gerente técnico da MSD Saúde Animal. Henderson, quais são então as primeiras medidas que o produtor deve adotar aí após o nascimento de um bezerro? Nós vamos ter dois focos. Um foco será a mãe, a vaca, e outro foco é o bezerro. Pensando no primeiro foco que eu comentei, seria a vaca, nós termos atenção, ver se essa vaca está bem, se todo o processo passou adequadamente, verificar se não existe nenhum bezerro ainda lá dentro, que poderia ser uma gestação gemelar, e então se preocupar com a parte de coleta de colostro, se por acaso isso for realizado numa fazenda, pensando, por exemplo, principalmente em fazendas de leite. Já quanto ao bezerro, eu tenho que já ter uma atenção bem grande, que esse bezerro ele precisa de alguns cuidados. Número 1, fazer toda a desinfecção e proteção do umbigo, que seria um ponto de entrada de doenças. Outra coisa é a gente pensar já no colostro. Esse bezerro precisa tomar esse colostro de uma forma bem rápida e adequada.
Agora, falando em colostro, qual a importância, então, do colostro para o bezerro? Tá, o colostro é um dos leites mais importantes que tem para o bezerro. É o leite mais importante. O colostro é onde a gente vai ter concentrado as células de defesa que a mãe passa para o bezerro. Durante a gestação, nenhuma célula de defesa consegue passar a placenta. Então, ele tem que vir via colostro. Então, ele tem que tomar um colostro de boa qualidade, num volume adequado, num momento adequado. Não posso demorar muito, senão não é absorvido adequadamente. Não pode ser pouco, senão falta. E também não pode ter uma qualidade baixa. Para que isso eu possa ter uma boa proteção desse bezerro. Agora, os bezerros recém-nascidos são suscetíveis a doenças, né? Quais são, então, essas principais doenças que podem acometer esses bezerros e como torná-los, eles, imunes a essas enfermidades? Tá. As principais doenças que acometem um bezerro, principalmente pensando nos primeiros momentos de vida, a gente sabe que nos primeiros 30 dias de vida, por exemplo, a diarreia é uma das que mais tem incidência. Outra doença que começa a vir bastante também é a pneumonia. E uma terceira doença que acomete bastante bezerro seria a tristeza parasitária bovina. A diarreia é a primeira e depois vem essas duas. Às vezes a tristeza pode vir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, depende do desafio com carrapatos. Tá? Pensando em prevenção de diarreia, como acontece já nos primeiros dias de vida, eu tenho que pensar em uma proteção via mãe. Então o que eu faço? Vacino a mãe no pré-parto. Vacino a mãe com uma Rotavec Corona para que ela produza anticorpos, isso vai para o colostro, o bezerro mame e fique protegido. Pensando em pneumonia, hoje existem medicamentos que têm uma ação que dura cerca de 30 dias no pulmão. Então eu posso já saber quando vai acontecer mais ou menos os casos e entrar de uma forma preventiva. E isso apenas um dos produtos hoje consegue no mercado dessa forma tão efetiva. Pensando em tristeza, eu tenho duas frentes. Uma tem um tratamento no qual eu tento prevenir uma quimioprofilaxia no bezerro. Mas também eu não posso esquecer que eu tenho que estar preocupado em diminuir a carga de carrapatos. E isso é um dos pontos principais pensando em tristeza. As pessoas querem um medicamento milagroso depois que o bezerro ficou doente. Mas o importante é prevenir ou diminuir bem a carga de carrapato. Tá certo, Henderson, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos para a informação de mercado, acompanhar o que está agitando essa sexta-feira aqui no país. E olha, o Banco Central fez mais um corte na taxa básica de juros. E para saber mais sobre o assunto, vamos à B3, Brasil Bolsa Balcão, conversar com Walter Pulga Júnior. Bom dia, Walter Pulga. E olha, esses juros podem cair ainda mais este ano. Bom dia. Bom dia. Podem cair sim, viu, Elaine? É o que esperam os técnicos do governo e alguns analistas de mercado, né? Bom, os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiram por unanimidade na última quarta-feira reduzir a taxa básica de juros, a taxa Selic, né, em 1 ponto percentual. Ou seja, recuou de 9,25% para 8,25% ao ano. Esse corte, que foi anunciado logo depois do fechamento do mercado, na última quarta-feira, foi o 8º corte na taxa básica de juros consecutivo e coloca a Selic no patamar mais baixo desde maio de 2013, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, quando estava na faixa aí de 8% ao ano. Bom, a decisão já era esperada pelos economistas no mercado financeiro. De um total de 54 instituições consultadas por jornalistas do broadcast da Agência Estado, todas esperavam pelo menos esse corte de 1 ponto percentual. Agora, no comunicado que acompanhou essa decisão de reduzir a taxa básica de juros, né, o Banco Central afirmou que a convergência da inflação para essa meta de 4,5% no horizonte, ela é relevante para a condução da política monetária, ou seja, inflação baixa é um sinal positivo para a redução da taxa de juros. Nós temos níveis nos últimos 12 meses na faixa de 3%, portanto bem abaixo do centro da meta do governo, que é 4,5%. Essa perspectiva aí leva a crer que nós poderemos ter taxa de juros ainda este ano até na faixa de 7% ou abaixo disso. É a expectativa de alguns analistas do mercado, né? Essa forte turbulência no cenário político nos últimos dias contrasta aí, na verdade, com esses dados cada vez mais positivos vindos da economia
economia. Para você ter uma ideia, o índice de preços ao consumidor amplo, né, que é o índice oficial de inflação no país, fechou o mês de agosto com alta de 0,19%, bem abaixo do que o mercado esperava. Dados divulgados recentemente pelo IBGE já apontavam que não atingia sequer 0,20%. Nos últimos 12 meses, a nossa inflação está em 2,46%. E ontem o Banco Central anteontem reduziu a taxa Selic com o objetivo de contribuir ainda mais, lógico, caminhar no sentido de uma recuperação da nossa economia. Bom, os números são positivos, a expectativa é de juros mais baixos lá na frente e, segundo o nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa série de dados econômicos favoráveis é que propiciam, permitem os índices financeiros melhorarem, portanto, taxa de juros mais baixas, custo do dinheiro menor lá na frente, é o que indicam os números apurados pelo governo. Há uma série de dados econômicos, disse o ministro, depois de participar de uma apresentação no Rio de Janeiro na quarta-feira, o ministro Henrique Meirelles, ele diz uma série de dados econômicos favoráveis que mostram que o mercado financeiro também deve ter uma mudança positiva, e se valoriza, há uma valorização aí das atividades no mercado financeiro diante de números positivos. Isso leva a aumento do crédito, perspectiva de aumento de crédito, perspectiva de custo do dinheiro mais baixo. Portanto, de olho na informação, a intenção do governo é continuar nessa caminhada para, pelo menos, permitir uma recuperação econômica sólida mais adiante. São 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Esse é o destaque do noticiário desta sexta-feira, entre um feriado de 7 de setembro, um final de semana. O volume de negócios deve ser pequeno hoje no Brasil, mas fora do Brasil, as bolsas operam e operam mistas lá na Ásia, viu? Depois de dados sobre a economia chinesa e de olho nesse furacão que atinge o sudeste dos Estados Unidos, mais problemas com a Coreia do Norte, bom, esse tumulto todo acaba causando algum receio no mercado. Isso reflete nos negócios bem distantes daqui, viu? Veja, fechamento das principais bolsas nesta madrugada no mercado asiático mostram Tóquio em queda de 0,63%, Hong Kong sobe, mas sobe pouco mais de 0,5%, Xangai perto da estabilidade, Shenzhen tem uma leve alta, mas o índice Kospi da Bolsa de Seul, ainda diante da preocupação de problemas geopolíticos com a Coreia do Norte, trazem aí receio para os operadores de mercado, por isso essa queda aí na Bolsa de Seul. Agora, o que ocorre na Europa é que o temor dos danos que podem ser causados por esses furacões lá nos Estados Unidos tragam aí prejuízos para o mercado financeiro, mostram que na Europa há muita preocupação com isso, viu? Algumas bolsas cedem. Frankfurt sobe, mas sobe muito pouco, 0,06%. Bolsa de Londres cai, mas cai 0,40%. Paris recua 0,20%. Madrid e Milão, no entanto, tem movimento de alta. Os contratos futuros negociados em Nova York nesta manhã já mostravam Nasdaq em recuo de 0,19%, Standard & Poor's recuo de 0,21%, índice Dow Jones com queda de 0,30%. O mercado americano teme aí prejuízos já causados por outros furacões e agora pelo furacão Irma e outras tempestades que devem atingir principalmente o estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, e já causaram danos a outras regiões próximas ali do Caribe. Bom, 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Essas são as principais informações sobre o que ocorre bem distante daqui. Mas vamos lembrar que na véspera do feriado, nosso índice Bovespa fechou com este número que você tem no painel. Veja, alta de 1,74%, passou dos 73.400 pontos. O mercado reage positivamente diante de números bons que a economia brasileira tem apresentado, pelo menos sinais de recuperação. E depois da alta da Bolsa, nós tivemos o dólar. E o que ocorreu com o dólar? Veja o fechamento do dólar na última quarta-feira, véspera desse feriado. O dólar encerrava negociações a R$ 3,10 mais 30. Para a surpresa de analistas do mercado de câmbio, o dólar se aproximava mesmo de R$ 3,10, o que muitos viam com ceticismo. Não tinham perspectivas de o dólar recuar tão rápido assim, mas chegou a R$ 3,10, como você viu, forte queda para o dólar. Alta para a Bolsa, queda para o dólar. Hoje o volume de negócios deve ser muito pequeno, o mercado deve terminar próximo da estabilidade. Mas é esperar para conferir. Durante o dia você terá mais informações sobre a evolução dos negócios aqui na B3, durante o noticiário do Canal do Boi. São 8 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre a criação daquela cédula imobiliária rural, que é proposta já aprovada pelo Senado, mas que
tem dificuldades para implantação. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Walter Polga Júnior. Daqui a pouquinho a gente retorna para a B3 com mais informações de mercado e por aqui é hora de intervalo. Mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre aviação agrícola. O assunto é muito interessante e daqui a pouco teremos uma entrevista aqui no Bom Dia Produtor. Fique conosco. 8h51 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira em companhia do Bom Dia Produtor. E o assunto é aviação. Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais utiliza aviões agrícolas para aplicação de defensivos agrícolas? E tem mais, viu? Que também tem gerado empregos e parcerias, reflexo das práticas mais sustentáveis na aplicação dos defensivos nas lavouras. Então, notadamente, é um mercado que tem crescido e crescido bastante. E para os fãs da aviação, uma novidade. Em novembro, a capital sul-mato-grossense, Campo Grande, irá receber uma das maiores feiras aeronáuticas do país, a Aerofair, e o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Gil Saldanha, ele que é organizador local da Aerofair, que acontece em novembro, já tem data marcada, né? 16 a 19 de novembro, mas conta pra gente como é que vai ser esse grande evento. Bom dia, Gil. Isso mesmo, bom dia, Elaine, obrigado, bom dia, produtor. A feira Aerofair vai acontecer pela primeira vez aqui no estado de 16 a 19 de novembro, no aeroporto de Santa Maria, que é aqui em Campo Grande, saída para Três Lagoas. Uma parceria, o aeroporto é uma parceria com o governo do estado, dentre tantas outras parcerias que a feira acontece, porque é uma feira de magnitude que a cidade ainda não recebeu. É verdade, vai ser a primeira vez e com certeza vai ser um marco aí para todos os setores envolvidos neste evento. Sim, a aviação, a feira abrange a aviação geral, desde a aviação executiva, particular, a aviação agrícola, que eu estimo 70% do movimento da feira, a aviação esportiva, dentre outras atrações também para a sociedade. A ideia também é reunir na mesma feira o segmento aeronáutico aliado ao agronegócio brasileiro. Sim, sim, nós temos convidado os produtores, na verdade toda a cadeia. Inclusive a gente já está vendo ali o cartaz do evento. Isso está disponível, na verdade todas as informações estão disponíveis no nosso site, aerofair.com.br. A cadeia produtiva, toda a cadeia de trabalho da aviação, desde quem compra e vende aviões, peças, serviços, os pilotos, enfim, todos convidados, porque haverá atrações, atividades e negócios para toda essa cadeia produtiva. E o que vocês estão preparando para vir, então, para essa primeira edição, que com certeza vai marcar aqui a cidade? Com certeza. A negociação já está acontecendo com empresas do segmento agrícola. Na verdade, a gente não faz nenhuma concorrência com a Expo Grande, com todas as expos aqui do estado, mas estamos convidando esses produtores, porque são dois nichos de mercado que se conversam. Para o produtor rural, seja ele para usar o seu avião para visitar a fazenda no Pantanal ou para os defensivos agrícolas, estão todos convidados, porque haverão os negócios para todos eles. Para todos eles, né? E qual que é a expectativa do público e também em relação à movimentação financeira, Gil? Bom, 40 mil pessoas, a gente está se preparando para receber. Um grande público. É um grande público e nós estamos sendo tímidos por enquanto, porque ela tem capacidade para receber mais. 22 milhões de reais em negociações, atendendo o produtor, atendendo a cadeia agrícola e a sociedade em geral, porque também tem atividade para todos eles. Como, por exemplo, só para o pessoal falar, mas eu não trabalho com o setor, eu não tenho, mas eu quero ir de qualquer forma para ver, porque também tem uns equipamentos muito bonitos, uns aviões lindíssimos. Exatamente. A aviação, ela gera curiosidade. Todo mundo gosta, todo mundo é apaixonado por avião, helicóptero e nós vamos ter, sim, atrações para que o cidadão comum, que não tem avião, que não trabalha com o avião, possa ir, inclusive consumir na feira. Porque atrações como acrobacias aéreas, saltos de paraquedas,
Está confirmado uma etapa nacional do Drone Racing, a corrida de drones. De drone? Sim, que bacana. Sim. Então, atrações para o cidadão comum e assistir uma praça de alimentação maravilhosa. A feira acontece das 9 da manhã às 18. Então, eu posso ir com a família, deixar meu filho brincando no espaço Kids e fazer negócios. Isso. Posso ir com a esposa, posso ir com o marido e fazer negócios e depois ficar para um happy hour na feira. E olha, para quem está interessado em participar, seja expor ou mesmo tem também avião e quer vir para cá, tem aonde ele pousar então o avião durante o tempo que ele estiver visitando? Sim, sim. A feira de aviação, ela tem espaços para, como vamos chamar, de estacionamento de avião. Estacionamento, que bacana. Tem todo o serviço de hangaragem que a cidade oferece, tanto no aeroporto Santa Maria, aeroporto Teruel, mas as inscrições para entrar com o avião são feitas pelo site. Tanto piloto com avião e pilotos sem avião, porque nós temos vagas para palestras que são gratuitas para pilotos. Só para pilotos, que Exatamente. Bacana. São palestras gratuitas, porém com vagas limitadas. Tem que ser feita a inscrição pelo site. Então vamos repetir o site para o pessoal de casa já anotar? Aerofair.com.br. São 150 vagas para aeronaves, 250 vagas para pilotos. Para pilotos, né? Um evento imperdível, certamente vai ser um marco aí para o evento aeronáutico que a gente nunca teve aqui no Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira vez. Tivemos encontros pequenos, ações pequenas, ações do SINDAC, que é o Sindicato Nacional de Aviação Agrícola, mas nunca uma feira desse tamanho e com esse profissionalismo. Então, de 16 a 19 de novembro, no aeroporto Santa Maria, Exatamente. Aqui em Campo Grande. Eu conversei com o Gil Saldanha, ele que é organizador local do evento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Muito obrigado, Gil. Bom pelo final espaço, de semana. para vocês também. E por aqui, a gente segue com mais informações. Agora o assunto é sobre agricultura, viu, Elaine? Falaremos sobre a produção de grãos. Safra de verão deve ser reduzida. Isso porque o milho está com menor valor e a área plantada também deve recuar. Mais informações na reportagem de Annelise Nicolodi. O plantio de milho, que está em andamento na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, deve ocupar cerca de 731 mil hectares. 11,65% a menos que a safra passada. Apesar de a área ter diminuído, muitos produtores continuam empregando alta tecnologia para fazer a lavoura. Nesta propriedade, em Cruz Alta, noroeste do estado, as máquinas trabalham no sistema RTK, aumentando a precisão das sementes colocadas na terra. Os pivôs devem garantir a umidade necessária para o desenvolvimento da cultura e, consequentemente, a alta produtividade. Hoje existem esses equipamentos, né, que tem essa possibilidade de ter um alinhamento de RTK, né, é um sistema que te dá no máximo 2,5 cm de erro de posicionamento, né. Então isso faz com que todo o alinhamento da cultura seja muito bem colocado na lavoura. Consequentemente, a distribuição que essas semeadoras também estão fazendo é extremamente importante, porque cada planta está ocupando realmente o lugar que ela deve estar. Não tem nenhuma planta muito próxima da outra que vai competir pelo aquele recurso de solo, aquele adubo ou aquela água que tu vai irrigar. Então, as plantas tendo a mesma distância entre elas, vai possibilitar que cada uma tenha seu melhor aproveitamento, consequentemente ela vai conseguir refletir em melhor produtividade. Para esta safra, os produtores esperam alcançar produtividades médias em torno dos 7 mil quilos por hectare, incluindo as áreas de milho irrigado e não irrigado. A expectativa de bom rendimento, infelizmente, não acompanha o preço pago pelo milho. A saca de 60 quilos aqui no Rio Grande do Sul está cotada em R$ 23,00. Em setembro do ano passado, valia R$ 46,00. Esse ano é um pouco diferente em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente tinha um preço melhor do milho, né? Esse ano, então, caiu bastante devido à grande produção da safrinha do norte do país, né? Mas a gente tem um sistema de rotação dentro da propriedade, a propriedade trabalha com um sistema de irrigação. Então a gente não pode quebrar o ciclo de rotação de cultura. Então todo ano a gente planta uma certa quantia. Esse ano diminuiu a área de milho, diminuiu na faixa de 70% a área de milho em relação ao ano passado, devido ao preço do produto, né?
Mas a gente está plantando, nós estamos plantando aqui sistema de irrigação, a gente está apostando ainda que ainda o preço ainda vai melhorar até a colheita, que é final de janeiro, a gente estima a colheita, e a gente estima que o produto vai recuperar um pouco o preço em relação a hoje, e a gente está esperando uma produtividade média, e a gente quer bater o recorde do ano passado. A gente teve 243 sacos de média de milho nas áreas irrigadas no ano passado e 163 sacos no sequeiro. Então a gente sempre inicia a nova safra com esperança de quebrar seu último recorde, né? Apesar de toda a tecnologia, o produtor também conta com o clima. Ele é fundamental para garantir o ciclo completo da planta. É claro que ano passado nós tivemos uma condição climática muito boa, nós tivemos noites noturnas frias e bastante insolação ao dia. E isso para o milho é muito importante. Esperamos que esse ano a condição climática também nos beneficie, e aí a parte da gente tentar fazendo tecnologia em adubação, agricultura de precisão, correção de todos os nutrientes, qualidade de plantio. Essa parte a gente domina, mas temos que contar também com a questão de clima pela luz. A água hoje a gente liga, o pivô vai molhar, mas tem que ter a luz, tem que ter a noite fria para isso acontecer. E, enfim, parte agronômica, que depende para a cultura fazer a sua parte, né? As terras não ocupadas pelo milho, claro, não ficarão vazias. A expectativa é que a área com oleaginosa cresça 3,16%, chegando a 5.700.000 hectares no estado gaúcho. E olha só que interessante, uma feira que acontece em São Paulo na semana que vem, que vai tratar sobre a internet das coisas, tem boa parte da programação voltada para o agronegócio brasileiro. Para saber mais sobre essa feira, que já é tradicional, né, Pulga? Pulga vai trazer informações, serão 2 dias de encontro? É isso mesmo, Velaine. É importante alertar o nosso telespectador que nós temos aquela discussão sobre a internet das coisas ganhando um espaço muito grande em São Paulo. Nós teremos uma feira nos dias 12 e 13 agora, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções do Transamérica, especificamente para a internet das coisas. Agora, o importante desta feira é que boa parte da programação está destinada ao agronegócio. Ou seja, a internet chegou mesmo ao agronegócio e será debatido durante esta feira. Agora eu gostaria de abordar hoje um outro assunto, viu, Elaine? Nós temos preocupações, lógico, sempre com financiamento, com juro mais barato, com custo do dinheiro menor para o produtor rural. E o Senado já aprovou, nós divulgamos aqui, a criação da Cédula Imobiliária Rural. A Cédula Imobiliária Rural permitiria que o produtor, ao emitir uma cédula, não comprometesse toda a sua propriedade na obtenção de um financiamento. E com isso, conseguiria até baratear, em parte, esse financiamento, dando garantia apenas uma parte da sua propriedade. A ideia é muito boa, já passou pelo Senado, mas a implantação dessa ideia não é muito fácil, não. Eu conversei sobre isso com um advogado especialista, conhece direito imobiliário, direito fundiário, que é Luiz Ernesto Oliveira. E o Luiz Ernesto Oliveira vê necessidade de mudanças em muitas leis para que efetivamente tenhamos a Cédula Imobiliária Rural no Brasil. Acompanhe. Doutor Luiz Ernesto, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Vamos falar de um assunto que está em andamento lá no Congresso Nacional, que é a Cédula Imobiliária Rural. A Cédula Imobiliária Rural é uma boa alternativa para, de certo modo, aliviar o governo do financiamento no agronegócio? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Entrando diretamente ao ponto, sem dúvida alguma, o que está previsto no projeto de lei é uma ideia de um mecanismo novo de individualização
de determinadas porções de terras a operações financeiras específicas, né? Sem dúvida nenhuma é uma evolução, é uma ideia boa, mas que traz aí, ao meu ver, e de alguns colegas já, determinadas dificuldades práticas. Quais são as dificuldades para se chegar a uma cédula imobiliária rural, que seria um papel com comercialização no mercado de capitais, né? Sem dúvida. A ideia da cédula, como outros valores imobiliários, é que ela tenha uma operação específica, seja garantida por um bem específico, no caso, um imóvel rural determinado dentro de outro imóvel maior, né? E que isso tenha uma execuibilidade garantida por lei através de um processo extrajudicial a princípio. Justamente isso que dá uma precificação adequada ao papel, né? O problema que nós vemos é que, atualmente, a legislação que trata do registro de imóveis, ou seja, a lei de registro públicos, ela não prevê outra forma de individualização de uma porção de terra que não seja uma matrícula, né? E a legislação, a proposta da legislação não traz uma solução para isso. Ou seja, da forma que está, nós dependeríamos de um desmembramento de uma matrícula em matrículas menores para que sejam gravadas aí com as características específicas de cada cédula. A princípio a ideia é boa porque sairia um pouco mais barato, vamos dizer assim, no financiamento, né? O papel seria negociado no mercado de capitais. É uma cédula que vale um pedaço de terra. Agora, essas dificuldades exigem mudança de lei, não, doutor? Exato. A vantagem não é só essa que você mencionou, mas também uma outra em função de você conseguir fazer uma operação de crédito, por exemplo, de 2, 3 milhões, vinculada a uma porção de terra que tenha esse valor, ou um pouco mais a garantia ali de 120%, 130%, ao invés de gravar um imóvel muito maior, né? Agora, para que isso seja possível, como eu mencionei, o adequado, ao nosso ver, e de novo de outros colegas também, é que isso dependeria de uma alteração da lei de registros públicos, o que não está previsto no atual projeto e que, mesmo que seja tratado algum tipo de solução na regulamentação da lei, que seria um decreto, isso não tem força, logicamente, de modificar a lei de registro público, né? Agora, qual é a saída diante dessa situação? Praticamente está aprovado no Senado, vai para o Congresso, já passou por comissões, está agora na Comissão de Agricultura e Pecuária. Qual seria a alternativa para um produtor rural, proprietário de terra, fazer a cédula imobiliária rural e vender esse papel, né? Oferecer esse papel para uma instituição financeira que vá dar dinheiro, né? Tendo como garantia essa terra? A alternativa que existe hoje, na verdade, eu não digo nenhuma alternativa, acho que é a única possibilidade, como eu mencionei, é um processo de desmembramento da matrícula ou das matrículas que esse produtor possua, para que ele tenha uma propriedade que seja representada por várias matrículas. E então, sim, de acordo com o texto que existe hoje, né, gravar esta matrícula específica nessa cédula. Aí é totalmente viável. O problema que se coloca, prático e também de ordem financeira, de custos, é o quanto custa desmembrar-se uma matrícula. Ou seja, fatiar uma fazenda. Exatamente. Você tem desde o trabalho de campo necessário para que seja ali colocados os pontos geodésicos, é um novo georreferenciamento, que deve ser feito através dessa proporção de fatiamento, né? Fora os custos de cartório, né? Que você está registrando novas matrículas. Então isso pode se tornar inviável. Agora, o senhor citou que quem possui várias propriedades, diante dessa possibilidade de uma cédula imobiliária rural, não faça a junção numa propriedade só. Sim, jamais. Mantenha dividido como está. É o conselho que nós costumamos, enfim, a dar para os proprietários rurais que, por exemplo, expandem a sua propriedade, né, e vão ali adquirindo algumas outras matrículas. Não tem por que unificá-las, né, a princípio.
justamente porque você tem a possibilidade de gravar uma a uma de acordo com as operações de crédito que você está estruturando, seja um investimento, seja um custeio, seja um ABC mais de longo prazo. Sem comprometer todas as outras propriedades. Sem comprometer as outras propriedades, né? E conseguindo ter uma flexibilidade em relação à garantia real que é oferecida aos financiamentos. Oferecida não, na verdade, exigida, né? Exigida desse tipo de linha de crédito, né? Agora, vamos falar ainda sobre essa cédula imobiliária rural. Doutor, a princípio, o senhor é produtor rural. Sim, sou. Sua família é ligada à área, então Sim, o senhor sim. conhece mesmo no dia a dia. É uma boa ideia ter um papel, e o senhor conhece o mercado financeiro, eu lembro disso. É um papel que teria comercialização no mercado? Eu entendo que faz parte, sem dúvida, do esforço, né, que a gente vê do atual governo em relação a diminuir ou eliminar os créditos rurais subsidiados. A gente já vê esse ano, a gente viveu na pele aí um enrijecimento muito grande dos bancos em relação a liberar essas linhas de crédito. Muitas exigências, né? Muitas, e até algumas que não são claras, simplesmente a operação não anda, né? Estou falando muito aí de pequeno e médio produtor, né? Que ficam atrás e dependem dessas linhas subsidiadas. Porque os grandes já têm as opções, principalmente das LCAs, enfim, são outras operações. Tem outros recursos. Tem outros recursos. Mas a cédula, primeiro, por não se tratar de recurso subsidiado, né? Você teria uma livre negociação com os bancos, né? É um mercado mesmo. É um mercado. De E o fato dela individualizar uma garantia real traz uma segurança em relação ao crédito que você está negociando. O que eu vejo, e fazendo um paralelo aí com o que acontece atualmente, por exemplo, no mercado de crédito em geral, com garantias reais, em geral também, seja casa, apartamento, fazenda, é um problema de avaliação desses imóveis rurais que vão garantir o crédito. Né? Isso depende de uma seriedade muito grande, porque se você está fechando essas operações de crédito com imóveis, por exemplo, sobrevalorizados, em determinado momento, que tem aí, vamos dizer, uma quebradeira geral novamente, você tenha processos de execução que vão buscar esses imóveis, e isso tem que funcionar também, é um termômetro que a gente não sabe ainda se vai ou não funcionar. Né? Porque é isso que dá justamente a legitimidade, a credibilidade do título para que ele seja negociado a taxas razoáveis, para que os bancos não venham a cobrar uma sobretaxa. Um spread tão alto que acabe não compensando. Exato, os bancos não venham a precificar esse valor mobiliário, embutindo custas, por exemplo, de recuperação do crédito, problemas no judiciário em relação ao processo de execução não andar, ou eventualmente valoração do imóvel rural de maneira não adequada, vamos dizer assim. A cédula, então, é uma boa ideia, mas é preciso muita seriedade e uma boa regulamentação. Sem dúvida, é isso que a gente acha. Aqui tanto do ponto de vista legal quanto do produtor rural. Bom, eu agradeço aqui a presença do Dr. Luiz Ernesto Oliveira, advogado especialista em direito fundiário e direito imobiliário, com especificação ainda em agronegócio. Agradeço o esclarecimento sobre cédula imobiliária rural, um assunto que está em discussão no Congresso Nacional e que pode ajudar e muito o produtor rural brasileiro. Obrigado, doutor. Obrigado vocês. Voltamos ao programa. Como se vê, a busca por financiamento mais barato é o caminho para a redução de custo no meio rural. O agronegócio depende de financiamento e financiamento mais barato para viabilizar, inclusive, períodos difíceis, como nós vivemos recentemente com a nossa pecuária. Aliás, que tem tido recuperação, viu, Elaine? Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre a recuperação dos preços do boi gordo no mercado. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. É com você. Muito obrigada, Puga, pelas informações. Então, daqui a pouco, mais informação de mercado para o seu planejamento estratégico. E por aqui, vamos para um breve intervalo comercial, Antônio. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o Fórum Carne é Saúde. Detalhes já já.
9h17 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira em companhia do Bom Dia Produtor. Eu já começo esse bloco com previsão do tempo. Vamos ver a situação para a região Nordeste. E olha, as instabilidades tropicais favorecem áreas de pastagem na porção norte da região Nordeste, como vai mostrar para a gente Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. As instabilidades tropicais seguem concentradas na região norte. Isso vem ocorrendo principalmente no extremo norte do Brasil. Nessas áreas, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando por conta dessas chuvas mais frequentes. Agora, a situação oposta fica principalmente as áreas da metade sul da região norte. Isso ocorre por conta da falta de chuvas, é que o solo está com déficit hídrico. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda deve persistir nas áreas mais ao sul da região norte e é o extremo norte que ainda concentra e recebe chuvas ao longo dos próximos 5 dias. Já na próxima semana, essas instabilidades da região nortista agora conseguem se espalhar um pouco mais pela metade oeste da região, se espalhando entre o estado do Amazonas, Acre, Rondônia e também Roraima. O acumulado fica próximo de 15 milímetros em grande parte da metade oeste da região norte. Agora, já na metade leste, a tendência de tempo mais seco entre o Pará, o Tocantins e também o Amapá. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem frequentes, principalmente na metade oeste da região norte. Justamente nessas áreas, os pastos seguem beneficiados por conta do aumento da disponibilidade hídrica no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Primeiro Fórum Carne e Saúde debate com personalidades e agentes transformadores que fazem parte dos diferentes elos da cadeia produtiva da proteína animal. Você vai conferir tudo o que aconteceu neste evento entre os dias 11 e 15 de setembro no programa Pecuária BR. Então não pode perder, 11 a 15 de setembro, dentro da programação do Pecuária BR. Por aqui, informação de mercado, né, Antônio? É isso mesmo. Agora, para você, informação de mercado das principais bolsas pelo mundo. Só que hoje teremos um diferencial. Hoje nós não teremos a referência das bolsas nos Estados Unidos. É isso mesmo, Pulga. Muito bom dia para você. Bom dia a você. Bom, nós temos negócios em continuidade em diferentes regiões do mundo, mas eu gostaria de começar, como sempre, pelo café e vamos acompanhar o que ocorre no mercado do café. O mercado do café já apresentou alguma reação depois de forte baixa recente, viu, Antônio? Nós vimos já na sexta-feira, aqui no Mercado Futuro da B3, uma reação tímida, é verdade, alta de 0,15%, 0,20% no máximo para os contratos futuros de café. Agora, no mercado físico, ainda preços muito fracos, né? No sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa ainda era negociado na última quarta-feira, véspera do feriado de 7 de setembro, na faixa de R$ 450 até R$ 445 a saca. Isso no sul de Minas, café arábica, bebida boa. Já no Cerrado Mineiro, café arábica com o mesmo padrão, né? 15% de catação, bebida boa, já recuava aí para R$ 450, R$ 460 a saca. Então, pressão sobre as cotações do café arábica, preço pago ao produtor. Café arábica Rio, tipo 7, lá da zona da Mata de Minas Gerais, tinha preço também sob pressão na faixa de R$ 410, R$ 415 a saca. Portanto, ainda temos mercado, embora alguma reação em bolsa já ocorria na quarta-feira, véspera de feriado, o fato é que nós tínhamos ainda pressão sobre as cotações do café, considerando os valores de negociação recentes, né? Há alguns meses nós tínhamos preços melhores, algumas semanas preços melhores. Café arábica, segundo o CPEA, teve de fato alguma recuperação. Veja o levantamento feito pelo CPEA na última quarta-feira, em média R$ 445,17 a saca, uma alta em relação ao dia 5 de setembro, né? Então, entre os dias 5 e 6 de setembro, temos aí uma recuperação, a volta, o retorno à faixa de R$ 445 a saca. Mas ainda no mês de setembro, nós temos aí uma queda de 0,12% para o café, que se soma a queda que nós tínhamos no final do mês de agosto, queda de mais de 4% para contratos de café, mercado físico, né? Considerando aí café arábica, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor e valor descontado aí no levantamento do CPEA pela taxa da nota de promissória rural, pior, posto na cidade de São Paulo. Ou seja, a média CPEA mostra aí alguma recuperação, mas ainda sob pressão as cotações do café. Café robusto é negociado em
O Espírito Santo, no entanto, continua sob pressão. E setembro é um mês que mostra uma baixa bem acentuada no indicador CPEA. Veja, outro recuo na quarta-feira, véspera do feriado, agora para a faixa de R$ 397 a saca, abaixo de R$ 398 a saca, uma queda entre 5 e 6 de setembro de 0,89%. Para ter uma ideia, café robusta no indicador do CPEA perde somente no mês de setembro mais de 2,20%. Então continua a pressão sobre as cotações do café, apesar de alguma reação no mercado de bolsa. Agora, os primeiros negócios nós temos na tela, nosso diretor de TV mostra para você, café arábica negociado agora lá nos Estados Unidos tem alta de 0,69%. O contrato para dezembro opera agora $1,30 por libra-peso, tem alta de 0,69%, mas veja, ainda muito distante daquela faixa de $1,40 por libra-peso que o mercado considera bom para negociações no mercado de café. O que ocorre com março não é diferente, vem alta, ganho de 90 pontos agora a $1,33 por libra-peso. O contrato de maio a $1,35 por libra-peso também tem alta de 80 pontos, mas em parte essa recuperação se deve também a uma certa desvalorização do dólar frente a outras moedas, inclusive frente ao real. Como nós vimos agora há pouco, o dólar na quarta-feira já se aproximava de R$ 3,10. Então essa desvalorização do dólar traz naturalmente uma recuperação para as cotações em dólar de commodities agrícolas, commodities em geral. Por isso, alta. Agora, em Londres, nesse momento, o que nós temos no mercado de Londres, você acompanha comigo, tem alta de $6 por tonelada em média agora, mas veja, bem abaixo aí de $2.000 por tonelada, né? O contrato de novembro, mesmo em alta agora, a $1.956 a tonelada. Ganha em relação aos valores de ontem, né? Há uma recuperação, uma retomada da alta para o café, mas nada que mude o quadro de pressão que nós vimos nos últimos dias. Contrato de janeiro, a $1.945 a tonelada também sobe agora, sobe 0,30%. E o contrato de robusta em Londres para março do ano que vem, a $1.942 a tonelada, tem uma recuperação, mas como se vê não voltam aos valores mais altos, né? Não retorna ainda aos valores mais altos que nós tínhamos recentemente. Agora aqui na B3, no segmento B3, volume de negócios muito pequeno, numa sexta-feira entre um feriado e um final de semana, é natural que isso ocorra, mas nós temos para dezembro 730 contratos negociados e a alta é de quase 2%. Em café recupera preço aqui, já passa de $160 a saca, o último negócio a $160,25 a saca. Recuperação também para contratos negociados para setembro do ano que vem, de $163,55. Sobe para 163,95, 40 centavos de dólar de alta, embora o volume de contratos negociados seja muito pequeno. Café tem preços em recuperação nos últimos pregões, tanto fora do Brasil como aqui no mercado brasileiro. São 9h25, horário de Brasília, essas são as principais informações sobre o mercado do café, mas vamos para o mercado do boi gordo, que continua em alta, né? Os preços continuam em alta com restrição de oferta de gado no mercado. Os preços do boi gordo continuam subindo nas principais praças de comercialização do país e o relato, né, o relator, na verdade, dos estudos de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, mostra que mesmo instabilidades políticas e econômicas envolvendo o grupo JBS afetam o mercado, mas olhando sempre no mercado de bolsa, porque no mercado físico ainda prevalece a restrição de oferta como condição para estimular uma alta de preços. Portanto, mesmo problemas envolvendo o JBS não interferem no preço pago ao produtor. Os frigoríficos ainda têm dificuldades para compor escalas de abate para a próxima semana. Portanto, preços em alta. Em São Paulo, já se negocia acima de R$ 149 arroba, segundo Safras e Mercado, ou pelo menos na faixa de 149 arroba. Em Minas Gerais, R$ 141 arroba, já na quarta-feira. Em Goiás, R$ 139 arroba, também em alta. E no Mato Grosso do Sul, R$ 140 arroba, também em alta. No Mato Grosso, ainda estável na faixa de R$ 129 arroba. Agora, o CPEA constatava no interior de São Paulo, no seu levantamento, uma leve baixa para a média dos negócios com boi gordo. Veja, os números do CPEA mostram que, em média, no interior de São Paulo,
Boi gordo era negociado a R$ 144,82 a arroba, a R$ 144,82, uma baixa de 0,65%. Isso não tira ainda a alta do boi gordo durante o mês de setembro, não. Mas a alta no indicador CPEA recua agora para 1,30%. Lembrando que neste mês de setembro nós tivemos, na média CPEA, boi gordo em alta de mais de 2%. Isso apenas em setembro, nos primeiros dias de negociação. A alta continua e deve permanecer nas próximas semanas diante de uma oferta restrita de gado para abate. Agora, o que ocorre com o bezerro? No levantamento de quarta-feira, baixo volume de negócios, cotação estável para bezerro no Mato Grosso do Sul. O indicador CPEA para bezerro, que é elaborado aqui para B3, fechava em média R$ 1.145,41 por cabeça, mesmo valor do dia 5 de setembro, alta de mais de 2% durante o mês de setembro. Agora, essas recentes altas nos preços do boi gordo têm animado os pecuaristas, viu? O segundo giro de confinamento deve ser intenso, a ponto de buscarem boi magro no estado do Pará para engorda em São Paulo. É o que informavam colaboradores do CPEA na última quarta-feira. Até meados de julho, os terminadores estavam desanimados, o que reduzia o número de animais confinados no primeiro giro para patamares até abaixo do que era esperado. Agora, segundo técnicos do CPEA, no mercado do boi gordo, a oferta muito restrita de animais e o recuo do vendedor dificultam aí a compra de novos lotes por parte dos frigoríficos, mesmo quando o preço ofertado é maior. Ora, o que nós temos é uma perspectiva de que o segundo giro seja, de fato, mais intenso, né? Agora, o que ocorria na quarta-feira, véspera do feriado, bom, nós tínhamos aí em alguns vencimentos futuros até ainda manutenção de preços em alta, mas alguns vencimentos vinham em queda. Veja os primeiros negócios nesta sexta-feira, sempre considerando que entre um feriado e um final de semana, nós temos aí um baixo volume de negócios, né? Contrato de setembro recua 0,19%, recua 18 centavos de real, 20, né? Menos de 20 centavos, cerca de 20, 25 centavos de real por arroba agora, cai 0,19%. Contrato de boi gordo para outubro a 141,60 recua também. Então, o que nós temos no mercado nesta manhã é um movimento negativo, como você pode ver, mas um movimento que não altera drasticamente os valores de negociação do boi gordo no mercado futuro. O boi gordo ainda tem preços agora bem mais altos na B3 do que nós víamos em semanas anteriores. São 9h30, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o que está ocorrendo com o dólar nesta sexta-feira, né? Volume de negócios, sempre lembrando, deve ser menor, mas o dólar continua em baixa, viu? E agora abaixo de R$ 3,10. A R$ 3,09 o dólar recua nesta sexta-feira 0,41% na abertura dos negócios. São as informações de destaque até este momento, Elaine. Durante a nossa programação nós teremos mais informações sobre a evolução dos negócios nas principais bolsas do mundo. Eu devolvo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Walter, para você. Bom final de semana. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 7h15 da manhã. Para você que está nos acompanhando desde bem cedinho, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que pelo canal do Boi no YouTube você consegue ver na íntegra a programação dessa sexta-feira. E para você, ótimo final de semana e até segunda-feira bem cedinho. Até segunda. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.